Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que é, assim, fundamental para entender a modernização da justiça no Brasil. A Portaria CNJ número 252, de 2020. É ela que está por trás de um projeto enorme. A nossa missão aqui é desvendar como funciona, na prática, a governança e a gestão da plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, a famosa PDPJ-BR. Pensa nela como, sei lá, a grande engrenagem tecnológica para unificar os sistemas todos. Vamos usar o material que a gente tem aqui para entender isso melhor. Ok, vamos lá, desempacotar isso. A PDPJ-BR não nasceu ontem, né? Ela vem como uma resposta, eu acho, a uma busca antiga por mais eficiência, mais transparência nos tribunais, para tentar resolver aquela fragmentação de sistemas que todo mundo conhece. Exato. E é importante ver a PDPJ-BR não só como um sistema, mas como uma estratégia mesmo. O foco principal é consolidar essa infinidade de sistemas eletrônicos que existem por aí, né? Num lugar só. Mas não para aí. A ideia é também incentivar a colaboração. Permitir que os tribunais compartilhem as soluções que eles mesmos desenvolvem. Ah, tipo, um fez uma coisa boa, o outro pode usar? Isso. E para isso funcionar, precisa ter padrões técnicos e operacionais comuns, para garantir que tudo se converse direitinho, sabe? A aposta é em tecnologia de ponta, tipo nuvem, inteligência artificial, para agilizar as coisas. E talvez o mais, assim, inovador seja criar um repositório de soluções, quase um marketplace, onde essas boas ideias ficam disponíveis para todo mundo pegar e usar. Nossa, parece bem ambicioso mesmo. E o que se espera com tudo isso? Facilitar o acesso às pessoas à justiça, imagino. Acelerar os processos e, claro, usar melhor o dinheiro público, né? Com certeza. Esses são os grandes objetivos. Falando nesses objetivos, então, o material descreve bem consolidar sistemas, criar essa plataforma para troca de tecnologia, definir os padrões técnicos, garantir a tal da interoperabilidade. Aham. Que é essa comunicação entre sistemas diferentes. Exato, e usar tecnologias avançadas. E esse marketplace que você mencionou. Sim, e veja bem, isso não é só uma mudança tecnológica, é quase uma mudança cultural, né? É um passo para um judiciário mais integrado, mais transparente, aplicando boas práticas de governança para superar aquela fragmentação histórica e ganhar eficiência em nível nacional. É aí que entra a Portaria 252, de 18 de novembro de 2020. Ela seria tipo o manual de instruções, as regras do jogo para organizar como essa plataforma vai ser governada e gerenciada. Perfeito. O objetivo central da portaria é justamente esse: definir as condições para que novas soluções tecnológicas possam ser integradas na PDJ-BR. Sabe, não é qualquer coisa que entra. Entendi, tem critério. Exato. Tem requisitos claros para garantir que o conjunto todo seja coeso, que tenha qualidade. E quais são esses requisitos? O material que a gente analisou detalha alguns pontos-chave. Primeiro, qualquer solução nova tem que, basicamente, falar a língua da plataforma. Seguir a arquitetura, usar os padrões de dados de comunicação. Isso. Para evitar criar ilhas tecnológicas, né? Que não se falam. Outro ponto importante: a solução não pode ser só uma cópia de algo que a plataforma já faz. A ideia é complementar, não duplicar. E tem a questão de custos e propriedade intelectual, né? A solução não pode depender de software licenciado, pago, para não criar barreira financeira. Correto. E quem desenvolve tem que ter a propriedade intelectual e, mais importante, a autonomia para poder modificar a solução. Isso garante agilidade para atualizar, corrigir no futuro. Faz sentido. E a parte legal? A fundamental tem que estar de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que cuida de como os dados pessoais são tratados, e também com as normas de gestão de documentos do Judiciário. Segurança e privacidade são, assim, inegociáveis. O material também fala da necessidade de garantir suporte e manutenção. Não é só entregar e pronto. Não mesmo. Tem que assegurar que funcione bem, que seja atualizado, e a portaria incentiva a colaboração entre os órgãos, reforçando essa ideia de um ecossistema. E a segurança? A portaria fala algo sobre a responsabilidade? Sim. Ela deixa claro que a segurança dentro da plataforma é uma responsabilidade compartilhada, mas o usuário final é responsável pela sua senha, pelo seu dispositivo, e para entrar nesse ecossistema, seja desenvolvendo ou usando, tem que assinar um termo de adesão do CNJ.
Então, o que a gente vê nessas regras é uma tentativa de criar um ambiente que é, ao mesmo tempo, controlado e colaborativo, garantir segurança, padrão, mas sem matar a colaboração. Precisamente. O que é fascinante aqui é essa tentativa de equilibrar a inovação e a colaboração com a necessidade de segurança, de padronização, de um certo controle central. É um desenho que busca evitar problemas futuros, sabe? De incompatibilidade, de insegurança, que poderiam surgir se fosse um desenvolvimento mais solto, mais caótico. Entendi. Agora, a gestão disso tudo, como funciona? O artigo 4º da portaria desenha essa rede de governança. E aqui a coisa fica realmente interessante, para ver quem decide o quê. O artigo 4º monta uma estrutura em vários níveis, olha só. Lá no topo, coordenando tudo, está a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do próprio CNJ. Ok, o CNJ no comando geral. Isso. Aí, logo abaixo, vem o Comitê Gestor Nacional da PDPJ. Esse parece ser o cérebro estratégico da coisa. Depois, tem os comitês gestores dos tribunais, que trazem a gestão para o nível local. E ainda tem uma gerência executiva, mais pé no chão, mais operacional, e os grupos de trabalho para tarefas específicas. Então é uma estrutura hierárquica, mas com peças em vários níveis. Estratégico nacional, tático, local. O papel da comissão do CNJ seria garantir que está todo mundo indo para a mesma direção? Exatamente. Garantir o alinhamento estratégico e que todas essas peças funcionem juntas, de forma integrada. E esse comitê gestor nacional, que parece ser tão central, quem está lá dentro? O artigo 5º detalha a composição e é bem variada mesmo. Não precisa listar todo mundo, mas a ideia geral é ter um conselheiro do CNJ presidindo, juízes auxiliares da presidência como gerentes executivos e representantes de quase todo o sistema de justiça, né? Sim, a representatividade é um ponto forte aí. Tem gente indicada pelos vários ramos da justiça estadual e eles se preocuparam em ter representantes de tribunais de porte diferente, grande, médio, pequeno. Ah, interessante isso. Sim. E também da Justiça Federal, Militar, Trabalhista, Eleitoral. Mas não só juízes e servidores. Inclui também um representante do Ministério Público, indicado lá pelo CNMP, e um da OAB, indicado pelo Conselho Federal. Puxa, essa diversidade chama atenção. Qual será o objetivo? Trazer todas as visões para a mesa de decisão? Certamente. A intenção parece ser garantir que as decisões estratégicas sobre a plataforma levem em conta as necessidades, as realidades de quem usa e opera o sistema no dia a dia. Incluir a OAB e o MP, por exemplo, traz a perspectiva de quem está fora do judiciário, mas depende totalmente dele. Isso pode gerar decisões mais redondas, eu diria, embora talvez torne a decisão mais complexa, né? Mais gente para concordar. Faz todo sentido. E quais são as grandes tarefas desse Comitê Nacional? O artigo 6º fala disso. Pelo que eu vi, eles não só supervisionam a plataforma, mas também propõem as políticas de TI para o CNJ, aprovam os grandes projetos de desenvolvimento, os tais microserviços, e validam as decisões da gerência executiva. Correto. Eles têm um papel-chave na definição das regras do jogo mesmo, propondo normas para a Comissão Permanente do CNJ. E lidam com a parte financeira também, que é super importante. Como sugerir um modelo para dividir os custos da nuvem entre os tribunais e depois acompanhar se isso está sendo executado. Basicamente, eles definem o rumo estratégico e as grandes ações da PDPJ-BR. E para não ficar tudo a portas fechadas, o artigo 7º prevê reuniões regulares, bimestrais, geralmente por vídeo, e as atas são publicadas. A transparência parece ser uma preocupação real aqui. Sim, a publicidade das decisões é um ponto importante para dar legitimidade e permitir o acompanhamento público de um projeto desse tamanho. Saindo um pouco do nível nacional, o artigo 8º fala dos comitês gestores nos tribunais. A ideia é descentralizar um pouco a gestão, levar para a ponta. Exato. Trazer a governança para mais perto da operação de cada tribunal, de cada ramo da justiça. A composição sugerida para esses comitês locais também tenta refletir a diversidade local. Magistrados, servidores, idealmente representantes locais do MP, da Defensoria, das Procuradorias, da OAB. Mas aqui teve uma mudança, né? Uma portaria mais recente, a 284, de 2021, tornou opcional criar esses comitês em alguns lugares, tipo nos TRTs e TRs. Por que será?
Isso provavelmente aconteceu por causa das estruturas de gestão de TI, que já são bem centralizadas nesses ramos. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, o CSJT já tem um papel centralizador muito forte, assim como o TSE na Justiça Eleitoral. Ah, então já existe uma gestão central nesses casos. Isso. Nesses casos, se o Tribunal Regional não monta o comitê local, as responsabilidades acabam sendo assumidas ou pela instância superior, CSJT ou TSE, ou pela própria presidência do Tribunal Regional. É uma forma de adaptar a regra à realidade de cada segmento. Entendido. E quando esses comitês locais existem, o que eles fazem na prática? O artigo 9º lista as tarefas deles. Parecem ser os olhos e ouvidos da plataforma lá no tribunal. Basicamente, sim, eles avaliam o que precisa melhorar ou ser corrigido na plataforma, mas do ponto de vista local, propõem como organizar o suporte ao usuário dentro do tribunal, divulgam as novidades da PDPJBR para a equipe interna, montam um plano de ação local e acompanham se ele está sendo cumprido, monitorando os resultados. São a ponte, entre a estratégia nacional e o dia a dia do tribunal. Agora, vamos falar da gerência executiva. Artigo 10º. Quem são eles e o que fazem exatamente? A gerência executiva é formada pelos juízes auxiliares da presidência do CNJ. Eles são, digamos, o braço operacional da gestão da plataforma. A missão deles é garantir que as diretrizes da Resolução CNJ 335 e da própria Portaria 252 sejam cumpridas ali no dia a dia. Então são eles que coordenam o trabalho de desenvolver e manter a plataforma funcionando. Exatamente. Eles orquestram, junto com a área de TI do CNJ, o DTI, as atividades de desenvolvimento de módulos novos, a sustentação do que já existe, evolução contínua da plataforma, acompanham quais tribunais estão desenvolvendo o quê, supervisionam a escolha dos líderes técnicos, dos gerentes de projeto que são designados pelo DTI do CNJ e atuam muito como facilitadores, sabe? Ajudando a resolver pepinos, garantindo que as equipes se falem, são o motor do dia a dia mesmo. Além dessa estrutura toda de comitês e gerência, a portaria ainda cria grupos nacionais especializados, Artigo 11. Parece uma forma de dividir o trabalho por especialidade. Sim, são dois grupos principais criados pela gerência executiva. Um é o Grupo Nacional de Gerenciamento, Desenvolvimento e Sustentação. O foco desse é bem técnico, cuidando da engenharia da plataforma, vamos dizer assim. A parte de código, infraestrutura. Isso. E o outro é o Grupo Nacional de Requisitos de Negócio. Esse está focado nas necessidades de quem usa a plataforma. Ou seja, o que ela precisa fazer para ser útil no trabalho diário dos tribunais. E como as demandas chegam nesses grupos? Se um tribunal tem uma ideia de melhoria, um problema, como isso flui? Um bug, uma lentidão, ou se é uma necessidade funcional, uma ferramenta nova, uma mudança no jeito de trabalhar. Ela vai para o grupo certo. O interessante é que se for uma mudança mais profunda, que mexe na estrutura da plataforma, ela precisa passar pela análise dos dois grupos antes de ir para a decisão final lá no Comitê Gestor Nacional. Tem um fluxo mais cuidadoso para alterações de maior impacto. Vamos detalhar um pouquinho mais as funções deles. O grupo de desenvolvimento e sustentação, o técnico, artigo 12, o que ele faz no dia a dia. Olha, ele é o guardião da qualidade técnica. É ele quem corrige os erros, garante que os novos desenvolvimentos sigam a arquitetura, ajuda os tribunais na parte técnica, treina as equipes locais para serem multiplicadores, supervisiona o desenvolvimento em si, monitora os níveis de serviços famosos SLAs. Ah, os acordos de nível de serviço, para garantir que a plataforma está no ar, respondendo rápido. Exato. Ele também garante que a metodologia de desenvolvimento seja seguida. E algo muito importante, fica de olho em novas tecnologias, buscando sempre melhorar usabilidade, acessibilidade, segurança, performance. É quem mantém a máquina funcionando bem e olhando para o futuro tecnológico. Entendi. A turma da sala de máquinas, como você disse. E o outro grupo, o de requisitos de negócio, artigo 13. Qual é o papel deles? Esse grupo é fundamental. É a voz do usuário dentro dessa estrutura toda. Eles recebem e analisam as sugestões de melhoria funcional que vêm dos tribunais, de outros usuários, decidem se a sugestão faz sentido, ajudam a priorizar o que é mais importante e propõem essa priorização para o Comitê Nacional. Eles podem até criar grupos de trabalho específicos com gente de várias áreas para detalhar bem o que uma nova funcionalidade precisa ter.
Uma função-chave é quando a demanda vem de uma área de negócio, não da TI. Esse grupo avalia, valida, talvez sugira ajustes e aí sim leva a proposta para o Comitê Nacional já com um parecer. Eles garantem que a tecnologia sirva ao processo judicial e não o contrário. Conectam o mundo técnico com as necessidades reais da justiça. E para a gente fechar essa análise das regras, o artigo 14 fala dos casos omissos. Basicamente, se surgir algo que não estava previsto, a gerência executiva resolve, podendo consultar o Comitê Nacional. É isso. Exato. É uma cláusula comum em governança para dar flexibilidade quando aparecem situações que não foram mapeadas lá no começo. É realmente uma estrutura aí tanto, bem detalhada. Recapitulando rapidinho, a PDPJ-BR é esse projeto gigante transformador para unificar a justiça digital no Brasil. E a Portaria 252 é como se fosse um mapa dessa governança toda. Mostra uma arquitetura complexa com vários níveis, nacional, tribunais, muitos atores envolvidos, judiciário, MIPEM, OAB e órgãos específicos para cuidar tanto da parte técnica quanto das necessidades de quem usa. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Parece um esforço muito bem pensado, muito estruturado, para colocar ordem na casa digital da justiça brasileira, buscando padronização, colaboração. Sem dúvida. É um desenho de governança robusto, claramente pensado para um desafio que é de fato complexo. Mas, olhando para frente, Isso me levanta uma questão importante, sabe? conseguir manter a agilidade que é tão necessária hoje em dia, para responder rápido a inovações tecnológicas que surgem do nada, as disruptivas, ou a mudanças rápidas nas leis, nos procedimentos, que talvez não se encaixem tão bem nesses fluxos formais de requisitos e desenvolvimento que a portaria estabeleceu. Interessante. O equilíbrio entre controle e agilidade. Exato. A capacidade de adaptação dessa estrutura toda pode acabar sendo um desafio tão grande quanto foi criá-la. Fica aí a reflexão. Como equilibrar essa governança tão estruturada com a necessidade de agilidade, de inovação contínua, que o futuro certamente vai exigir.